O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pode assentar, irmãos. O que é um pastor? Qual é a responsabilidade de um pastor? Cuidar das ovelhas. E o interessante é que Davi, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse salmo, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Então ele dava a vida pelas ovelhas. A palavra do Senhor diz que quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir um rei, Davi estava o quê? No campo pastoreando as ovelhas. Ele estava dando a vida dele pelas ovelhas. E aqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que quando nós dizemos assim, o Senhor é meu pastor. Eu quero te perguntar, você confia? Você confia? Confia ou não? Nós confiamos porque sabemos que o nosso sumo pastor, que é Jesus Cristo, ele deu a vida por nós na cruz, ele se entregou por nós. Mas quando nós lemos aqui, nós temos que entender a importância de dizer meu pastor. Isso é particular. Mas em contrapartida dele ser meu pastor, eu tenho que querer ser ovelha dele. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente quer que Deus, que o Senhor seja o nosso pastor, mas a gente diz para ele, não, eu não quero que o Senhor seja, eu não quero ser sua ovelha, mas o Senhor tem que ser o meu pastor. Há uma contradição, irmão. Quando nós lemos aqui, não adianta eu ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu não querer ser ovelha dele. Nós precisamos nos entregar e nós precisamos dizer e receber as provisões e ver as riquezas da glória de Deus através de Cristo, mas para isso a gente tem que se entregar completamente como pastor. Sabe, ele é o meu pastor, então eu sou sua ovelha. Isso implica que eu tenho uma responsabilidade de ovelha. E qual que é a responsabilidade de ovelha? Obedecer, ser obediente, adorar. Não é verdade? Então, quando a gente lê aqui o Senhor é meu pastor, existe uma importância no pastor. A gente tem que valorizar ele. Ele é meu pastor, morreu na cruz, então eu sei que ele vai fazer o melhor. Sabe? E isso significa que ele é o quê? Amor. O pastor tem que ter umas qualidades, irmãos, que a gente tem que observar. A primeira delas é o amor. A segunda é a riqueza da provisão. Quem está sendo o seu pastor? Será que nós estamos buscando realmente a provisão somente, ou queremos que esse Deus Todo-Poderoso, que é dono da provisão e de toda a riqueza, seja importante para nós? O que o texto está dizendo é isso. O Senhor é meu pastor, né? Põe ali, filho, Salmo 79, 13. Nós vamos ler um bocado de lugares aqui, ó, na Escritura, que vai nos mostrar a importância de Deus como pastor, né? 79, 13 diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos
graças. Então, irmão, nós estamos vendo que, nós estamos entendendo que Deus é aquele que cuida, é aquele que protege, mas nós temos que querer, olha, volta, filha, na parte A. Quanto a nós, eu quero abrir aqui um parênteses para que você possa entender. Quando ele fala ali, quanto a nós, ele está colocando uma responsabilidade dele como ovelha. Olha, teu povo, somos o quê? Ovelha do teu pasto. E para sempre te daremos graças. Irmão, hoje eu tenho visto as pessoas querer que Jesus seja o pastor deles, mas não tem compromisso nenhum com o reino de Deus. Qual é o propósito que Deus colocou? Qual é o propósito? Deus, quando Jesus chamou Pedro, ele falou o quê? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, o que Deus está falando para mim e para você aqui no Salmo 79, tem um propósito. E isso é a realidade, irmão. No Salmo 95, 7, também vai falar que ele é o quê? O nosso pastor. E para isso nós precisamos ser obedientes. Olha lá, ele é o nosso Deus. E nós o quê? Povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Ou seja, o povo de Israel conhecia Deus e obedecia a Deus. Então eles tinham no coração ser ovelha. Mas o que é uma ovelha? Nós vamos aprender aqui hoje, saber o que. Nós já sabemos quem é o pastor, mas e ser ovelha? Não é verdade? Então, no Salmo 100, verso 3, fala isso. Fala que nós temos que ser as ovelhas do Senhor. Ovelha é aquele que, ele tem uma responsabilidade com as suas ovelhas. Aí ele fala assim, no Salmo 103, diz assim, sabei que o Senhor Deus foi Ele que nos fez e dele somos. Somos um povo e rebanho do seu pastoreio, irmão. Você é pastoreado por Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas será que queremos ser essas ovelhas? Ou será que queremos ser, só de vez em quando nós queremos ser ovelhas? Não, irmãos. Temos que entender o que a palavra diz. Sabe, Isaías 40, verso 11, também fala sobre isso. Nós temos que conhecer a palavra, meditar na palavra para que a gente possa entender. Olha o que diz aí Isaías. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços os recolherá. Sabe o que ele está falando aqui? Olha, ele como pastor, ele vai te abraçar nas horas difíceis, ele vai estar agarrado com você, ele vai te proteger, ele vai te dar amor. Então assim, irmão, você quer ser ovelha do Senhor? Comece a vir para Ele, porque Ele fez um convite, e nesse convite Ele disse o quê? Vinde a mim. E Ele mesmo disse no livro de João que Ele é o pastor, o bom pastor. Sabe, hoje a gente está vendo tantos escândalos com homens que se dizem pastores, mas são o quê? São lobos travestidos de ovelha, para quê? Para se entregar e matar e roubar as ovelhas. Jesus Cristo não, irmão. Ele se deu por nós. Ele é o nosso pastor. Compreende, irmão? Então o que Deus está falando para mim e para você? O Senhor é meu pastor. E eu te pergunto, Ele é seu pastor? A Bíblia diz que sim. Mas para isso nós temos que dizer sim para Ele e viver diariamente para Ele, irmão. Sabe? O pastor, ele se dá a si mesmo. Em Gálatas 2:20, na parte B, fala isso. O apóstolo Paulo fala isso. O pastor, ele perde a vida dele. Quando eu iniciei o meu ministério, irmão, eu achava que era mais fácil. Eu quero dizer algo para você. Eu mais a Cida perdemos a nossa vida natural para viver a vida de vocês. O bom pastor, irmão, ele se entrega. Na parte B do versículo fala assim, parte B, filha, vai. Esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Vai, filha. Que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Há uma entrega. O pastor esquece as coisas naturais,
da vida dele para viver a vida da ovelha, para proteger a ovelha, sabe? Para guerrear a favor da ovelha. Jesus fez isso, irmão. Ele lutou contra o império das trevas e nos libertou. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Ou seja, Ele tirou você lá daquele lugar de chaco, de inferno, e colocou você aonde? No reino do Filho do amor. Ou seja, Ele te colocou na presença dEle, onde Ele pode te proteger. Mas para isso, nós temos que querer ser ovelha dEle. Tá? O que Deus está falando para mim e para você, isso é muito interessante, irmão. Mas o que é ser ovelha? A ovelha é diferente do bode. Por quê? O bode é agressivo e a ovelha é dócil. Sabia? Nós temos que aprender a ser ovelha e sermos dóceis, irmão. Sabe? Não só uns com os outros, mas com Cristo. Com a igreja, com as pessoas, ser dócil, irmão. Isso é uma característica da ovelha. Outra característica da ovelha, ela conhece a voz do pastor. Tem ovelha que não sabe quando Deus está falando com ela, irmão. Tem ovelha que é enganada pelo falso pastor. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde espiritual. Quero que você entenda isso, irmão. A ovelha, ela precisa sentir os passos do pastor e obedecer à voz do pastor. O que Deus falou comigo que hoje nós estamos passando por um momento onde as pessoas não querem obedecer, irmão. Eu vou fazer do meu jeito. Não, irmão, está errado. Sabe, a ovelha, ela produz lã o tempo todo. O que significa isso, irmão? Significa para mim e para você que ela precisa o quê? Ser tosquiada sempre. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim, olha, eu no meu ministério, no seu ministério como ovelha, precisa ser tosquiado para tirar aquilo que está trazendo peso na sua vida. A lã, irmão, quando ela cresce muito sobre a ovelha, fica muito pesada e difícil da ovelha carregar. Então Jesus Cristo diz que o meu fardo é o quê? É leve e suave. É preciso que o Espírito Santo venha e faça uma limpeza espiritual na nossa vida. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não conhece a verdade. E a verdade é que nos liberta. Outra coisa que Deus falou comigo, irmão, que essa produção é natural dela. Você vai trabalhar tanto. A lã representa os nossos dons espirituais. Então a gente vai trabalhar tanto, que você vai chegar um momento que você vai estar cansado. É isso que o Espírito Santo falou comigo. E ele vai vir e vai retirar a lã velha e vai colocar o quê? Uma roupagem nova sobre você. O Espírito Santo faz isso na minha vida e na sua vida, irmão. É preciso isso, sabe? E outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, que a ovelha não depende de técnicas ou de novas formas para produzir. Quando Deus falou isso comigo, eu fiquei assim, sabe, irmão? Hoje a igreja está colocando coisas no lugar do Espírito Santo. A igreja precisa de coisas para atrair as pessoas. Eu quero dizer para você que o seu dom é que vai atrair as pessoas, irmãos. O seu dom de cura na hora que você for orar, o seu dom de libertação na hora que você for orar, o seu dom de ensinamento, o seu dom de pregar, o seu dom de ir, sabe? É isso que o Espírito Santo disse para mim. Mas para isso nós precisamos aceitar que somos ovelhas dele. Minha ovelha, irmão, ela é completamente dependente de Deus. A ovelha é dependente do pastor. Quando Deus me falou isso, eu fiquei assim maravilhado, irmão. Sabe, a lã é a nossa vida espiritual, as nossas obras em Cristo que nós precisamos fazer, mas precisamos ser guiados por Ele. Jesus disse assim, nada podeis fazer sem mim. Não podemos fazer nada sem Ele, irmão, porque Ele é o nosso pastor. No Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Quando ele está dizendo nada, irmão, ele vai te proteger, ele vai te dar tudo, vai te limpar, vai te sarar, irmão. Aleluias. A dependência nossa tem que ser só de Jesus Cristo. Você entende isso? As ovelhas, irmão, não comem qualquer coisa. O Espírito Santo falou isso comigo. As ovelhas não comem qualquer coisa. As ovelhas não comem o capim seco. As ovelhas só comem o quê? Coisas boas. E o que Deus falou comigo, olha, o alimento que precisa ser dado para a ovelha, ele tem que ser novo. É a palavra revelada todos os dias, irmão. Você tem que meditar nela de dia e de noite. E não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Outra coisa que ele me falou, tem que ser fresquinha, irmão. O alimento tem que ser fresco. Outra coisa, de boa qualidade. Sabe o que tem acontecido? Com a internet, a gente vê tanto alimento que se diz espiritual de má qualidade e as ovelhas estão comendo esse alimento ruim. Sabe, o que Deus falou comigo é isso, irmão. Nós precisamos, irmãos, ter a qualidade, a boa porção de Cristo todos os dias. Por isso que é importante a gente não só ler que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas sabe que você é ovelha. E a ovelha tem deveres. Tem direitos, mas tem deveres também. Sabe? Outra coisa que Deus me falou é que as ovelhas, elas precisam estar sempre mastigando. Constantemente. Porque elas são o quê? Ruminantes. Então o alimento que você está comendo, se o seu alimento é a palavra de Deus, se o seu alimento é a verdade, você tem que ruminar ele, irmão, para guardar no coração. Por isso eu perguntei, se você quer ser ovelha do Senhor, por que muitas pessoas vêm para a igreja e depois elas vão embora e não voltam mais? Porque não querem ser ovelhas, irmãos. Deus hoje está nos chamando para que as pessoas sejam ovelhas, irmão, sabe? O alimento espiritual do crente é a palavra. E nós temos que remoer esse alimento. Salmo 105, põe, filha, verso 11. É a palavra, o meu alimento espiritual e o seu alimento espiritual como ovelha de Cristo é a palavra de Deus. Olha o que diz aí, no versículo 11 do Salmo 105, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã. Irmão, perdão, irmão, é Salmo 119. Desculpa, irmão. A palavra diz assim, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O alimento ali é o quê? Vamos dizer? A palavra. Aqui, se você não está alimentando da palavra, você é negligente e você está alimentando de coisas ruins. Então, o que diz a palavra? Guardo no meu coração. Presta atenção. O coração está perto de onde? Se a sua mente não estiver cheia da palavra, você vai falar o quê? O versículo nesse mesmo capítulo, o versículo 15. Olha aí. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas serei respeito. Ó, a palavra. Ovelha tem que alimentar, ovelha espiritual tem que alimentar da palavra. O Salmo 119, 16. Queria que você anotasse na sua casa para você aprender. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É o alimento que você tem que ter, irmão. Você não é ovelha do Senhor?
Se você ouvir, a palavra tem que ser o seu alimento para que você venha todos os dias ali, ruminar ele. No versículo 33, também vai falar sobre isso. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Se você comer da palavra, o Senhor vai te ensinar. Está vendo? O que é ser ovelha? O 47, do mesmo capítulo. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Agora eu pergunto para você, e você de casa também? Você ama a palavra de Deus? Você ama? Aí eu pergunto para você, quando você ama alguém, você quer estar perto, não é assim? De preferência, ver todo dia, não é assim? Quanto tempo que você não abre a Bíblia? Se você ama, você tem que ler ela todos os dias, guardar no coração e praticar ela, irmão. No versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A sua alma tem que observar quem? O pastor Cal aqui. Todo domingo ele prega uma palavra, todo mundo fala assim, é maravilhosa. Não, senhor. Você tem que observar, é a palavra que sai daqui da boca de Deus. Porque os homens são falhos. Amém? A palavra que sustenta. Por isso que hoje estou enfatizando o que é ser ovelha. A ovelha tem que alimentar bem para produzir boa lã. Olha aí, João 6,68 vai falar por aquilo que nós temos que comer, irmão. Olha aí o que Pedro fala para Jesus. Só tu tens o quê? As palavras da vida eterna. Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, de quem que você tem que se alimentar? A ovelha tem que alimentar daquilo que o pastor está dando para ela. E quem é o pastor? É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai te dar, irmão. Sabe por que você falha? Sabe por que você fica doente? Sabe por que acontecem coisas ruins? Porque você abre portais, porque você come certas coisas que não é as coisas de Deus. Filipenses 4,8 diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é lícito. Pense nessas coisas que vêm do alto. O apóstolo Paulo fala o que é lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, se algum louvor existe, olha o que ele está dizendo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo assim, alimente-se da palavra de Deus. O mundo está aí, irmão, o mundo não vai mudar, não adianta você querer mudar o mundo, que o mundo não vai mudar, mas você pode mudar a você mesmo, através da sua oração, para que nada venha te atingir. Porque em Isaías 54:17 diz o quê? Olha lá, filha, se você alimenta bem, se você é uma ovelha que está cheia da palavra de Deus, se você é uma ovelha que tem a graça de Deus na sua vida, a palavra de Deus diz que toda arma forjada, sabe o que é isso? Preparada contra você, contra ti, não prosperará, irmão. Por quê? Porque você está com um alimento forte dentro de você. Você entende o que Deus está falando? Ser ovelha, irmão, é ser grato com Jesus Cristo. Ser ovelha, irmão, é entregar para Ele tudo que você tem. Jesus falou com Pedro, Pedro, eu preciso do seu barco. Você tem algo que Deus precisa. Imediatamente ele se pôs como ovelha e entregou o barco para Jesus. Entregue sua vida, irmão, seja ovelha de Jesus Cristo. Aleluias. A ovelha
não sabe diferenciar entre um alimento bom e um alimento ruim. Mas no Salmo 23, no verso 2, olha o que diz aí. Diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem é que leva? Quem é que pastoreia? Quem é que leva para o alimento certo? Quem é o pastor? Jesus Cristo. Ele que vai te pegar e vai te ensinar através do Espírito Santo. Porque em João 14 ele fala: eu vou para o Pai. Não se turbe o vosso coração, mas eu vou para o Pai, mas eu vou enviar quem? O Consolador que vai guiar. Você entende, irmão? Então aqui, olha, nós não sabemos alimentar com a palavra, segundo aquilo que era necessário, mas o Espírito Santo vai nos ensinar. Só os olhos atentos do pastor, que é Jesus Cristo, vai discernir: olha, isso aí não é para você, esse alimento não serve. Mas tem muita gente sendo enganada, sabe por quê? Porque não busca a palavra, não busca o alimento certo. Sabe, no verso 23, no capítulo 23, na parte B do verso 3, diz assim: guia-me. Verso 2 diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Ou em algumas traduções está falando tranquilas. Sabe por quê? Quando a água é turbulenta, quando a água está movimentada fora do normal, lembra? Quando os discípulos estavam e teve a tempestade, Jesus acalmou a tempestade. O bom pastor acalma a água para que você fique tranquilo como ovelha. Você não vai se assustar com água turbulenta, porque Jesus vai te levar para as águas tranquilas do Espírito Santo de Deus. Você entende, irmão? Isso é que Deus falou comigo nessa manhã. Ele nunca vai te colocar em águas agitadas. Sabe? Aí no versículo, ele fala assim no 23:3, ele fala assim: refrigera minha alma. Quem é que sente calor? Demais. Demais. Sabe o que é isso, irmão? Sentir muito calor é ruim. Aqui no versículo ele fala: refrigera minha alma. Ele está falando assim: olha, por dentro eu estou pegando fogo, mas o bom pastor que é Cristo, ele entra dentro da minha alma e ele faz ela ficar o quê? Refrigerada, fresquinha, irmão. Sabe o que é isso? Olha, isso é tão importante para mim e para você, irmão. Sabe, refrigério é a sensação agradável pela frescura do vento. A irmã chegou e ligou o ventilador ali, que ela estava sentindo calor. De repente ela o quê? Ficou tranquila. Quando a gente está atormentado na nossa alma, Jesus Cristo vem e refrigera. É a sensação, irmão. Sabe, é o conforto, irmão, do vento do Espírito Santo. É o alívio do Espírito Santo. É o bálsamo, é o consolo, é o refresco, é o remédio que Deus coloca o bom pastor coloca na ovelha, irmão. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Sabe, e no 23:3 ele fala assim: guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome. Aí ele fala assim, ele guiar aqui é fazer uma trilha para que você não erre. Hoje nós temos GPS para a gente não errar. A ovelha tem Jesus Cristo para não errar. Você entende o que Deus está falando para nós? O que Deus está falando para mim e para você? Aí no 4 ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu fui pesquisar o que é vale da sombra da morte. Lugar de horror, lugar terrível, lugar de desprezo, lugar da presença do mal. Aí ele fala: ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum. Mal aqui são demônios, enfermidades.
Porque quem está com ele? O pastor. Vamos trazer isso para nós hoje. Tanta gente segue os pastores que são designados como anjo da igreja. Mas esses homens hoje que a gente tem visto aí que querem apenas o poder e fama. Quero dizer para você que é pastor hoje, Deus vai cobrar de você. Porque as ovelhas são frágeis. Vocês estão vendo aqui? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o terror, irmão. Mas quando a presença do pastor chega, traz alívio. Sabe por quê? Ele fala assim: porque tu estás comigo. O teu bordão, presta atenção, bordão é a palavra que você alimentou, e o teu cajado é a autoridade que você recebeu através da palavra. O que ele diz aqui? Olha, ele diz assim: me consola através da palavra. Aí no 5 ele fala assim: aí esse pastor, que é Jesus Cristo, ele vai fazer o quê? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele vai preparar uma mesa de vitória. Fala para o seu irmão assim: eu recebo. Mesa da cura, mesa da prosperidade, mesa do amor, mesa da alegria. Falei para o meu filho essa semana assim: a tua prosperidade, quero que você guarde isso, a tua prosperidade vai me prosperar para que a minha prosperidade prospere o próximo. É isso que Cristo está falando aqui. Olha, irmãos, que coisa mais maravilhosa. Aí ele fala assim: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que ele está falando? Olha, os insetos não conseguem atingir a pele da ovelha, porque ela está revestida pelos dons, mas a cabeça fica descoberta. Sabe o que o pastor faz? O pastor pega uma taça grande e joga o óleo sobre a face da ovelha, ungindo para que os insetos não perturbem aquela ovelha. Sabe o que significa isso? O capacete da salvação em Cristo nos protege dos dardos inflamados de Satanás. Aplauda ele. Aplauda ele. Sabe? E o verso 6 é maravilhoso. Bondade. O que é a bondade do Senhor? O que é, gente? Vamos falar? A bondade do Senhor é Cristo. A bondade do Senhor é Cristo. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Presta bem atenção. Aonde você for, a bondade que é Cristo, junto com a misericórdia de Deus, que foi através da cruz, vai te seguir por onde você for. Olha aí. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? E vamos falar com o Senhor? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela direção. Quero agradecer ao Senhor pelo caminho que Cristo trilhou e abriu um novo e vivo caminho, para que a gente possa entrar lá na sala do trono como ovelha do Senhor, para que a gente possa te oferecer o louvor. E ainda que a gente passe por tantos momentos difíceis, a palavra nos garante a vitória e diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, que o Senhor nos transportou para o reino do seu amor, que o Senhor nos selou com o Espírito Santo. Por isso nós queremos ser sua ovelha. Queremos que o Senhor venha todos os dias nos guiar pelas veredas da justiça. Queremos estar na tua presença, Pai. Por
Por isso nós entregamos a nossa vida, Senhor, e te pedimos governe sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, e as doces consolações do Espírito Santo estejam em sua vida, e que Ele venha resplandecer o seu rosto sobre sua casa e te dê uma vitória todos os dias, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de oração, eu estou aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, nossa célula, a gente vai decidir se vai ser aqui ou se vai ser na casa da Vilma, tá bom? Eu aviso no grupo. Deus abençoe vocês.